A todos meus queridos ouvintes da Palavra de Deus. Quero aqui deixar um grande abraço para todos os meus amigos, familiares e aos irmãos aí em São Paulo, setor 31. Aqui vai meus agradecimentos. Que Deus continue abençoando a vida do pastor José Carlos de Lima, pastor na Paraíba, e também ao pastor Rosildo, a qual está responsável aqui pelo município de Ailândia, a qual faço parte desse ministério. Que Deus abençoe a todos, são carentes das nossas orações. Quero aqui nesse momento bem dizer um resumo. Não podemos ter a primeira lição, e aí fizemos a primeira e a segunda juntas, a qual vamos nesse trimestre falar sobre até os confins da terra e pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Temos aí como comentarista da nossa lição ele é o comentarista Wagner Gabi. E temos como a primeira lição, vai abordar aí a grande comissão e um enfoque etnocêntrico. A palavra que quase não se ouve, né? Essa palavra, muitos nem sabem o que é que significa. Só vai saber aqueles que têm interesse de buscar o significado da palavra. E esse etnocêntrico significa a visão, né? Aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, considerando a sua superior. Isso é etnocêntrico. Essa visão que alguém tem, né, e que vê o mundo com base na sua própria cultura, onde nós temos aí mais de 20 mil, né, etnias, uma palavra também meia, em todo o mundo, esse mundo global, com países, estados, municípios, distritos, bairros, é uma etnia que vai além, e de cada local tem aí a sua cultura, os seus costumes. Mas há esses que se acham que a sua cultura é considerada superior a todas. Aí damos o nome de etnocêntrico, essa palavra. E quando se fala de transculturais, a palavra trans vem do latim, que significa movimento para lá de além de aquilo que a pessoa está trabalhando em cima, né? Ou através de, aí onde entra normas, costumes, estatutos, leis, né? E por aí em diante. Mas a palavra transculturais, ela também significa transpor uma cultura
para levar a mensagem do Evangelho. Transculturais significa transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. E etnocêntrico também é o ato de julgar a cultura do outro com base na sua própria crença, moral, leis, costumes e hábitos. Porque nosso amado irmão Gabi, como todos, né, tem palavras que é colocada para falar o significado, dependendo do local a qual está sendo dado essas aulas. Tem pessoas que é muito simples, às vezes poucos que têm aí, poucos que têm ensino fundamental, ensino médio. Tem muitos, às vezes, vêm para a escola dominical, não sabe ler, mas sabe ouvir. Então, imagine essas palavras: etnocêntrico, transculturais. Fica difícil, mas nós procuramos da melhor forma explicar a esses alunos. Então, a que tem aí como ênfase ou enfoque essa etnocêntrico, nós vamos aí abordar e falar da grande comissão. Temos como texto áureo Marcos 16, verso 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática, ela nos ajuda muito, é a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos e aponta para a universidade da pregação do evangelho no mundo. Aí nós vemos aí primeiro tópico, fala sobre a grande comissão. Grande comissão. O que é essa grande comissão? Então podemos entender que essa grande comissão é o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Essa grande comissão pode ser compreendida, ela não tem essa dificuldade para não compreender. A grande comissão, ela não é, veja bem, ela não é uma opção considerada. Não é, essa grande comissão não é uma opção assim mas é um mandamento a ser obedecido para todos aqueles que agora fazem, para os que fazem parte agora, que são discípulos de Cristo, que entendem bem o seu chamado. Então ele obedece para executar essa grande comissão. Então nós vemos aí, fazendo uma pergunta aí, de novo, o que é a grande comissão? É um mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Tudo bem? Tópico 2. A questão cultural. O que é essa questão cultural? Essa questão cultural é o ide de Jesus Cristo, que significa também atravessar fronteiras. Nesse caso é anunciar o evangelho em uma cultura diferente. Imagine um brasileiro ir pregar
na Escócia. Lá, os escoceses usam saia. E se for para um outro país, onde lá se usa túnica, totalmente diferente, usa turbante. Então, essas culturas, essa questão cultural, não devemos desprezar a cultura de um povo a qual quem pretendemos evangelizar, e nem impingir-lhe a nossa. Não adianta nós ir com a nossa cultura para um outro local e querer implantar a nossa cultura lá. Está errado. O missionário, quem vai levar as boas novas, ele não pode ir por esse processo, senão ele não é aceito. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Aí entra o detalhe principal. E avaliada, provada, segundo as Escrituras. E a ordem de fazer discípulo a todas as nações. Só se vai fazer a obra, então só se vai fazer a obra de Deus só pelo Espírito. E quem é esse Espírito? Que Espírito é esse? Esse é aquele a qual Jesus, quando estava para sair, Jesus Cristo 100% homem, e voltar ao Pai 100% Deus, ele falou para os seus discípulos: não vos deixarei sós. E se eu não for, ele não virá. E quando eu for, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, as vidas daqueles que hoje crê em Cristo, Filho de Deus, ele se deixa ser guiado pelo Espírito, esse Consolador. Até para ir pregar e fazer missão, essa obra aí pertencer a essa grande comissão, só pelo Espírito, o Consolador. Eficácia e os objetivos dessa grande comissão. Como que é isso aí? Nós sabemos pelos dados aí de pesquisa que há no mundo 24 milhões de etnias. Então, esse número ainda não foi alcançado com a pregação do Evangelho. E há muitos lugares ainda que eles não deixam o Evangelho entrar. É até proibido pregar o Evangelho em determinados países. E quem vai para lá e pregar, prega às escondidas. E quando muitas das vezes descoberto, é pago com sua vida. Mas observe bem, Romanos capítulo 15, verso de número 20, diz assim: para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado, isso Paulo falando, que para não construir sobre alicerces já colocados, quer dizer, locais que já foram implantados, seus costumes, suas normas, suas crenças, como agora penetrar nesses locais? Aí ele vem dizendo: tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Então, onde não falou de Cristo e há espaço, aí Paulo estava ali para anunciar, fazer essa obra missionária, fazer parte dessa comissão. Aí ele diz ainda: como dizem as Escrituras, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele, o verão,
e os que não tinham ouvido falar sobre ele os entenderão. Quer dizer, então, vamos dizer aí, pelo menos 2 objetivos dessa grande comissão. Um deles é proclamar o Evangelho em palavras, ações a toda criatura. O outro é discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Muito bem. E hoje, nós vemos que as pessoas falou para os fariseus, que eles faziam tudo para ganhar um prosélito e depois fazia tudo para lançá-lo no inferno. Hoje, tem muita gente aí dizendo que é ganhador de alma, que ganha alma, que quer ganhar alma. Agora, veja bem, diante de tudo isso, muitas denominações que também faz tudo para falar que aceitou um número de almas que se rendeu. E quando se procura essas almas dentro das que Jesus ele disse: todos aqueles que vêm a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Jesus falando. Então imagine bem, ganha uma alma, leva para a igreja, depois basta a pessoa errar em algum delito, é lançado fora do rol de membro. Ou passa por certas humilhações que a pessoa fica sem jeito de continuar na igreja. Se não for pelo Espírito Santo fortalecer, vou te falar, eu tenho visto, me dói de ver pessoas que querem continuar na comunhão com os membros, fazendo parte do corpo, mas ele é impossibilitado. E um outro item é integrá-los espiritualmente socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento em sua vida, desfrutando sempre da comunhão com os santos. Esse é mais um detalhe aí dos objetivos dessa grande comissão. Então a grande comissão é um chamado para anunciar o Evangelho a cada criatura em qualquer lugar. Aí, segundo tópico dessa lição primeira ainda, missões transculturais. Vamos saber aí sobre o conceito, sobre a visão transcultural da Bíblia e as barreiras nas missões transculturais, que vai haver barreira para anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Então o desafio de um cristão para ser um missionário, um enviado, um comissionado, para ser testemunha de Cristo e proclamar a mensagem revelada e o ato redentor de Deus em Cristo Jesus. Aí, olha, vamos entender outra coisa. O ato. Então, como eu já disse no início sobre transcultural, o conceito, né, o prefixo trans, que vem do latim, e tem o sentido de movimento para além de ou através de. Então nós vemos aí, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. E a visão, segundo a Bíblia, ele tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação, ele tratou com toda a humanidade. Desde que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça. Então Deus não escolheu uma instituição, por mais poderosa que fosse,
financeiramente para que seja ou para esse empreendimento que é missão. Entretanto, escolheu a sua igreja, estabelecendo na terra como a missão de expandir o seu reino para todas as nações. Aí que está agora o X da questão. Expandir o reino de Cristo. E esse reino é espiritual. Esse reino é aquele que João Batista iniciou o ministério pregando, depois Jesus deu a sequência dizendo: arrependei-vos e credes no Evangelho. Quer dizer, arrepender é mudança de pensamento. Se não entrar por esse caminho, mudança no agir, de dentro para fora, quem não obedecer às regras que Jesus colocou para estar no seu reino, você pode ficar 20, 30, 40 anos aí. Se não entrar pelo caminho do ensinamento para entrar no reino, de maneira alguma, você não vai entrar. Então Deus, Ele poderia escolher os mais ricos do mundo para dar essa comissão, mas Ele escolheu quem? Depois que Jesus Cristo jejuou 40 dias, 40 noites, aí o diabo tentou ele mostrou que dá para as obras do diabo, as tentações que ele dá para resistir. Aí ele começa agora chamando seus súditos, preparando agora discípulos para o seu reino. Então olhe bem, e Jesus deu ali no capítulo 4, capítulo 5 em diante, para quem quer permanecer nesse reino. Fica aí a minha saudação ao pastor Moisés Rodrigues, que está ali em Portugal. Que Deus abençoe grandemente aí a sua vida, tá certo? E todos os seus familiares. Então, encontramos barreiras para missões transculturais. A primeira delas é a geográfica. Novas nações e novas culturas. A segunda barreira é as culturais, valores da vida, costumes e hábitos. Barreiras econômicas, diferente de moeda e comércio. A linguística, a língua, o idioma, as línguas nativas. E nós encontramos ainda outras barreiras, que é barreiras religiosas. Aí temos aí islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e judaísmo, shintoísmo e variedades hoje de religiões. Então, as missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Imagine um missionário antigamente, não sei hoje, ele indo para a África, onde eles comem largata. O brasileiro sair para ir comer largata. Se ele não aprender a comer, chega lá ele não vai ser aceito. E em todos os países, principalmente na área, a alimentação é totalmente diferente. Mas a evangelização e o discipulado, como já disse, fazer tudo para ganhar. O discípulo depois faz tudo para lançá-lo no inferno. Mateus 28 dá um ênfase aí que Jesus
indicou para os seus discípulos, aqueles que o aceitaram e acharam por bem de segui-lo, Jesus falou: vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. E quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê vai ser condenado. Por quê? Não creu no Filho, não creu na palavra. E Jesus Cristo, ele morreu para nos dar vida eterna como Salvador do mundo. E quem não quer ele, então vai ser condenado no juízo eterno. Aí ele diz: aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres. Quais? Expulsarão demônios pelo poder do meu nome e falarão novas línguas. Me veio aqui na mente, imaginem uma pessoa que só sabe falar a sua língua e ter que aprender a falar agora. Para ele evangelizar, ele vai ter que aprender a falar o idioma da nação que ele está pregando. Ele vai ter que aprender a falar francês, italiano, os húngaros, os turcos. O idioma é totalmente diferente um do outro. Se for para Estados Unidos, vai ter que falar inglês. E até mais idiomas. Pegarão até em cobras, serpentes, e se comer alguma coisa, não lhes causará dano algum. Mas tem que ser por fé. Se você orar pelo alimento, não vai te fazer dano nenhum. Ainda que te esteja envenenado, Deus é poderoso para que nenhum mal lhe aconteça. Então, a ordem de fazer discípulos conforme as Escrituras demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos preparando os discípulos. Isso é, forjando o caráter dos seus discípulos. Caráter do colérico, caráter do sanguíneo, caráter do melancólico e caráter do fleumático. Totalmente um diferente do outro temperamento. E trabalhando em si, e só pode esses temperamentos na vida de alguém ser controlado, só pode pelo Espírito. Não adianta. Não adianta psicólogo, o melhor que seja, ele não vai mudar. Mas o poder do Espírito Santo, ele pode muito nos seus efeitos. Mudou a vida de Moisés, melancólico. Mudou a vida de Pedro, sanguíneo. Mudou a vida de Paulo, colérico. E mudou a vida de Abraão, fleumático. Então observe bem. Evangelização, discipulado não excludentes, mas 2 fases da mesma missão. E essa missão fala-se de arrependimento e capacitação do Espírito, a qual estou falando. A missão transcultural, a mensagem pelo arrependimento para o perdão dos pecados. A Bíblia diz que antes nós éramos forasteiros. E hoje tem muita gente que depois vem a Cristo, parece que ele esqueceu de onde ele saiu. Jambuzeiro enxertado na videira. Aí quer pregar o evangelho dessa forma. Aê, você que toma lapada. Aê, você que é viciado em droga. Não é por aí. A Bíblia, principalmente os ensinamentos desses 3 anos preparando os discípulos, Jesus ensinou uma pregação, um ensinamento totalmente do que hoje nós vemos aí as pessoas querendo achar que é dessa. E aí humilha as pessoas. Quero ainda, nesse minuto que temos, falar ainda sobre missão transculturais e a origem na sua natureza de Deus. A missão
As missões, essa segunda lição, nós vamos ver que a origem, a natureza dessa comissão, ela veio de Deus. E aí Deus agora pega um homem da Mesopotâmia, chamado Abrão, e disse assim: quanto a mim, eis que o meu conceito contigo é, e serás pai de uma multidão de nações. Deus disse para Abraão, dessa forma. Depois Deus disse para Abraão: olha, agora tu sai, lá no capítulo 17, tu sai do meio da tua parentela, e eu lhe mostrarei o caminho que tu deves ir. Abraão, considerado pai da fé, pai dessa grande nação, porque foi de Abraão que veio as 12 tribos, 10 do norte, 2 do sul, que são os filhos de Jacó. A semente agora começa aí a ser produzida, aumentada, as nações começam agora a evoluir e crescer, e o mundo foi se enchendo. Estamos em uma variedade de etnias, línguas, culturas, religiões, cada uma querendo mostrar sua trindade também, tem isso. Mas nós vamos ficar presos aqui no que responde que essa missão nasceu, ela é do coração de Deus. E o apóstolo Paulo escreve a respeito da bênção de Abraão. Paulo escreve essa bênção, refere-se ao evangelho revelado por nosso Salvador Jesus Cristo, que a sua descendente legítimo vem de Abraão, a qual ele escreve lá na Gálatas capítulo 3, do verso 8 em diante. Aí nós vemos aí que a origem, a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar agora o quê? O que é que ele vai apresentar? Os defeitos, os erros, as qualidades, a cultura? Não. Aí esse missionário que atravessa, ele vai mostrar agora o amor de Deus. O amor de Deus foi grande para com Abraão, e depois ele mudou o seu nome assim que ele saiu do meio da sua parentela para Abraão. Então aí nós vemos que foi revelado, Deus pronunciou a salvação para todo o mundo inteiro, e por isso podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Então, a missão como atividade de Deus no mundo, aí nós vemos aí um outro ponto, porque dá a entender o que? Segundo a lição, porque Deus é o nosso maior modelo missionário. Ele é mesmo e não outro. É o das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a qual deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Através dessa graça, a morte de Cristo, essa expiação de Cristo, ela nos trouxe, nos deu a graça. Jesus já pagou o preço pelo pecado da humanidade. Não precisa pagar mais nada. Não precisa aí fazer sacrilégios. Tem gente aí que confunde a graça de Cristo que Ele nos deu. E aí, quero ler um versículo aqui que diz assim, que através dessa graça foi a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Aí nós vamos no capítulo 5, verso de número 19, diz assim, olha, vou ler na linguagem de hoje, que a nossa mensagem é esta,
que Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Olha aí, Deus não leva em conta, mas hoje as denominações levam em conta. Parece que é eles que estão no controle da graça, da salvação, da redenção do homem para com Deus. Aí veja bem, aí ó, a nossa mensagem é essa, que Deus não levou em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo o que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles o tornem seus amigos. E eu vejo que tem gente querendo levar a mensagem, fazer parte dessa comissão, ainda no seu local ele leva, mas ele mais provoca inimizade, parece que coloca as pessoas contra Deus, contra a igreja de Cristo, devido à maneira que ele se expressa em falar, de vez de trazer por amor, pregar com amor, expressa de forma diferente. Parece que ele é o santarrão, é o homem mais santo da família. Não é por aí. Agora veja bem, reconciliar, nós fomos chamados para reconciliar os homens. Olha bem, o que Deus, aqui, Jesus não levou em conta. Não levou em conta. Então observe bem, a redenção, essa redenção significa livrar o escravo da sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Isso no Antigo Testamento era dessa forma. O escravo, a maneira dele ser liberto, ele trabalhava, depois de 7 anos ele era um escravo livre. E no Antigo Testamento, a redenção está associada a uma vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos: resgatar para a libertação de um escravo, estamos lá em Levítico 25 e verso 48 ao 55, recuperação de um campo, a pessoa tinha um campo, ele aí resgatava aquele campo de novo para ele, o resgate de um macho primogênito, também era necessário esse resgate, né? E resgate de alguém que seria condenado à morte. Aqui está o principal. A pessoa estava condenada à morte, e aí você ia lá e resgatava ele para ele continuar vivo. Mas quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, né? Aí nós vemos aí, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, o povo estava clamando lá no Egito, sofrimento nas mãos de Faraó, o povo clamou, Deus ouviu o clamor e libertou, tirou da escravidão. Agora a redenção já no Novo Testamento, ela nos indica que nesse caso a missão do pecador é assegurada com a base no preço, no resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo na sua morte na cruz. Então a obra redentora é declarada no Novo Testamento e, no entanto, a experiência da redenção só será completa e consumada segundo a vinda de Cristo por ocasião da glorificação na vida no final do crente. O plano da redenção, o pecador, é o glorioso anúncio da obra missionária. Esse plano, o amor de Deus, é o princípio fundamental da história da redenção e por isso é o fundamento das missões transculturais, está aí baseada nesse grande amor de Deus. A visão bíblica do caráter transcultural da missão, um Deus missionário. Temos aí um Deus missionário. A eleição de um povo para abençoar todas as demais após a Torre de Babel. Deus veio trabalhando desde o começo aí, desde o dilúvio, né, da queda do homem, e Deus veio trabalhando. Aí Deus escolhe agora a nação de Israel, através do patriarca Abraão.
Aí chegou agora na família de Jacó, seus filhos, e agora depois das nações concluída, Deus agora escolhe Israel, que Deus nomeou as 12 tribos e deu o nome de Israel. E essa missão estava encarregada de Israel atrair as outras nações, mas Israel não fez. Por meio de Abraão, da sua fé, Deus escolhe Israel para ser um povo especial ao longo da história, a qual Deus ainda está, Deus vai fazer na vida daqueles olha para quem vai ser um povo especial, zeloso e de boas obras. Essas pessoas que Deus vai selecionar. Não adianta arrumadinho não, que não vai ter não. Então veja bem, Israel seria o exemplo para as demais, mas não fez. E quando passaram os reis, né, diante das nações de Israel, nas 10 tribos de Israel, olha, deixou mal a desejar. Ainda se pouco, as 2 nações de Judá, ela ainda atraiu para Deus. Então, Judá ainda teve uma porcentagem aí para atrair. Mas nós vemos que Israel seria o exemplo para as demais nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. E agora, os propósitos de Deus, então, zerou? Não. Aí Deus preparou para continuar essa obra transcultural, essa obra missionária, para continuar dando ênfase. Aí Deus agora prepara seu filho, do seu filho prepara a igreja. A igreja não tem placa, essa igreja, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem placa, não é a assembleia não. Não é a congregação, não é a adventista, não é os ortodoxos, não é. A igreja de Cristo, ele é a cabeça, e os irmãos, quando se unem, é o corpo de Cristo, unidos, em uma só fé, em um só amor, em uma só convicção, em uma só crença. Um amor não fingido, sem acepção de pessoa. Essa é o corpo de Cristo. Então vejamos bem, quando observamos a escolha da igreja, aí no tópico 3, o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz, à salvação. Os gentios. Quando aqui a Bíblia fala dos gentios, que Paulo foi levantado como missionário para pregar para os gentios não somos nós que nem muitos falam não. Os gentios era quem? Eram os gregos e os romanos da época. Mas hoje nós somos agraciados, jambuzeiro, enxertado na videira. Então agora vem aí. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos no Novo Testamento, que é a igreja. Essa igreja herdou uma incumbência. Hoje a igreja, ela herdou uma incumbência divina, sendo chamada a particular com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. A partir da chamada de Abraão, ele obedeceu, saiu do meio da sua parentela, diante do seu filho, que Deus prometeu, o filho da promessa. Depois de geração veio Isaac, veio Jacó e veio as nações, e hoje Jesus veio da promessa, veio da linhagem de Davi, e hoje é a igreja.
Estamos aqui. Então, para quem Deus transferiu o ministério missionário? Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos, a igreja de Deus, a qual hoje somos nós. Que Deus abençoe. Vamos, semana que vem, falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Aí vamos ficar presos como foi essas missões transculturais no Antigo Testamento. Deus continue lhe abençoando. Carlos Assunção, Deus abençoe.